E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula 111 de matemática e antes da gente começar nós temos alguns recadinhos, dá uma olhada. Não esqueça de fazer o seu registro no Google Classroom, tá? Fazer as atividades obrigatórias dessa aula para validar sua presença no dia de hoje, tá? Entra no link, resolve o formulário, clique em enviar, tá? Vai aparecer lá a respostinha para você do que você enviou e daí você vai para o Google Classroom e marca a atividade como concluída, tá bom? Não esqueça de fazer todo esse processo. Quem não tem acesso ao Google Classroom, faz a atividade direitinho no caderno e daí manda para a escola para conferência, beleza? Deixa aí os seus cadernos em ordem, as canetas prontas aí que tem algumas coisas para a gente anotar nessa aula de hoje, tá bom? Nós vimos na aula anterior a retomada da organização dos dados em estatística, certo? Então, todos os passos que a gente precisa para organizar esses dados. Vimos as variáveis, vimos população, vimos amostra, os tipos de frequência, intervalos de classe, certo? Vimos tudo isso. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar média aritmética simples. Você sabe o que é uma média? Então, nós vamos falar disso na aula de hoje. Provavelmente você já escutou algumas vezes essa palavrinha, média em algum lugar, tá bom? Veja só, nós já sabemos algumas coisas importantes. Que os dados estatísticos podem ser organizados de forma sistemática, ou seja, de maneira organizada, tá? A fim de permitir que a compreensão de um fenômeno seja possível, né? Então, para que você possa entender um fenômeno, você precisa organizar de maneira sistemática esses dados, certo? Além disso, uma maneira eficaz de analisar os dados de uma pesquisa consiste na análise das medidas de tendência central. Opa, esse termo é novo. Medidas de tendência central. O que será isso? Vamos descobrir. As medidas de tendência central são valores, são números, são medidas, tá bom? E o que elas indicam? Elas indicam os valores a partir dos quais os outros dados se distribuem, tá? Então, às vezes, o nome, ele diz assim com muita clareza. Qual é o valor para o qual os outros dados apontam? Qual que é o valor que informa uma certa centralidade em relação aos meus dados pesquisados? Por isso que eu chamo de medida de tendência central, tá bom? Eles representam uma informação mais condensada, ou seja, aquele dado central, aquela medida de tendência central, ela resume, ela condensa toda a informação que nós pesquisamos, tá bom? A respeito de um conjunto de dados numéricos. Então agora você preste atenção no que nós comentamos, anote isso no seu caderno para a gente poder continuar. E a gente já volta. E aí, pessoal, anotaram o que o professor pediu? Vamos continuando então. As medidas mais comuns, você pode até ir já anotando aí para a gente não perder tempo, tá? As medidas mais comuns, as que a gente acaba estudando, dando mais ênfase, são três. A média, a moda e a mediana, certo? São as três medidas de tendência central que nós estudamos com mais detalhamento, certo? Nessa aula a gente vai estudar a média aritmética simples, que é um tipo de média. Existem outros tipos de médias.
média aritmética ponderada, que também faz parte desse nosso estudo. Nós temos a média harmônica, nós temos a média quadrática, nós temos a média geométrica. Existem outros tipos de média, mas nós vamos concentrar o nosso estudo na média aritmética, que pode ser simples ou ponderada. Hoje, nós vamos falar da média aritmética simples, beleza? Então tá aqui. A média aritmética simples é o quê? É a razão entre o somatório de todos os dados e a quantidade deles. Vamos devagar. É a razão entre o somatório de todos os dados. Então eu pego todos os dados numéricos e somo. E daí eu vou dividir por quem? Pela quantidade desses dados. Então se eu tenho 10 dados, eu somo todos eles e divido por 10. Se eu tenho 20 dados, eu somo todos eles e divido por 20. Esse símbolo que eu coloquei aqui, o x barra, é o símbolo de média aritmética. Tá? Esse símbolozão aqui que a gente chama de sigma, é um sigma maiúsculo, do alfabeto grego, tá? Ele é um símbolo de somatório. Somatório de quem? Dos termos xn, em que esse n começa no 1 e vai até o último termo. Como assim, professor? O termo x1, x2, x3, x4 são os números, tá? Então, o x1 é 3, o x2 é 4, o x3 é 5. Então, a soma de todos esses termos, tá bom? Dividido pelo número deles, que é representado por n, beleza? Claro, para ficar mais fácil para você entender, nós vamos usar esse significado aqui, ó. Para média aritmética eu vou usar um MA, tá? Que daí fica bem tranquilo de você lembrar, média aritmética. x1 mais x2 mais até chegar no xn e divido por n termos. Se eu tiver 3 termos, soma os 3 e divide por 3. Se eu tiver 4 termos, soma os 4 e divide por 4. Anote isso porque é importante e a gente já volta. Muito bem, pessoal, vocês anotaram o que foi pedido? Vamos continuando então. Entendendo a média. Veja, o que a gente vai fazer de verdade? Nós vamos fazer, a partir de um rol de dados, o seguinte. Nós vamos calcular a soma de todos os dados, então a gente soma todos os valores, e depois que a gente soma todos os valores, a gente faz o quê? A gente divide essa somatória pelo número de elementos, pela soma das frequências, né? No caso, a frequência absoluta ali. Então, se são 20 dados, eu vou somar os 20 dados primeiro. E depois eu vou dividir por 20. E assim por diante. Tá bom? Então, essa informação aqui você precisa ter no seu caderno. Como que eu calculo essa média? Então, paramos aqui para você anotar e a gente já continua.
Muito bem. Como a teoria já está anotada aí no nosso caderno, agora a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia nos exercícios, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece. Uma coisa importante antes da gente começar é o seguinte: a média é sempre um valor entre o menor dado e o maior dado obtido, podendo ou não ser igual a um dos dados do rol. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu tenho uma sequência de números. A minha média vai ser um valor entre o menor e o maior, tá? Esse valor, ele pode ser exatamente um dos valores do rol, ou não, ele pode ser um valor aproximado aí com casas decimais, alguma coisa assim, ou mesmo um número inteiro, mas que não esteja no rol, tá bom? Isso é bem importante. Agora vamos ver o que acontece nos exercícios. Querendo analisar as notas de matemática em um teste de valor 6, um professor coletou uma amostra dessas notas. Então tem aí 4, 3, 5, 2, 2, 1, 3, 4, 5 e 6. Essas foram as notas de alguns alunos da turma, certo? Então tem uma amostra dessa turma. Letra A, organize o rol dessa amostra. Letra B, determine a média dessa amostra. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Muito bem, pessoal. Agora que nós já fizemos o exercício, vamos ver se nós acertamos, se nós erramos, o que nós erramos e fazer as correções, tá bom? Eu tinha ali uma sequência de notas, essa sequência de notas você pode acompanhar aí na tela, e nessa sequência, ela estava toda desorganizada, não tinha ordem nenhuma. Então, o que pede na letra A? Para a gente organizar o rol dessas informações. Então, confere lá comigo. A sequência dos números ali vai ficar assim. Primeiro 1, risca o 1, que a gente já escreveu. Depois o 2 aparece duas vezes, risca todos os 2. Agora o 3 também aparece duas vezes, risca o 3. O 4 aparece duas vezes, risca o 4. O 5 aparece duas vezes, risca o 5. E o 6 aparece uma vez. Esse é o nosso rol, certo? Então assim, perceba como fica diferente a visualização quando eu coloco eles em ordem. Isso é bem importante, tá bom? Então agora a gente vai ali no quadro calcular essa média aritmética, que foi a letra B, que foi o pedido. A média de todas essas notas, a média dessa amostra, tá bom? Então, para a gente calcular a média aritmética, a gente faz o quê? Primeiro, eu somo todos os valores. Posso calcular separadamente ou eu posso armar a conta direto. Então vai ficar assim, ó. 1 mais 2 mais 2, mais 3 mais 3, mais 4 mais 4, mais 5 mais 5 e mais 6. Certo? E vou dividir por quanto? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 termos, 10 notas, 10 valores nessa amostra. Então, eu vou dividir por 10. Então, vamos fazer essa soma aqui rapidinho. 1 mais 2 é 3,
com 2, 5. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. Tudo bem? 11 mais 4 dá 15. 15 mais 4, 19. Aí 19 mais 10 dá 29. E 29 mais 6, 35. Então a soma dessas notinhas é 35. Dividido por 10. Quando eu divido por 10, é só contar uma casa depois da vírgula, da direita para a esquerda. Então vai ficar o quê? 3,5. Essa é a média da minha amostra. Repare algumas coisas importantes. Esse 3,5 apareceu alguma vez? Não, porque os alunos tiraram 3 ou tiraram 4. Não teve 3,5. Mas é um valor entre a nota máxima, aliás, entre a nota máxima aqui e a nota mínima, certo? E é um valor para onde tende a distribuição dos outros valores. Como assim tende a distribuição dos outros valores? Por que que a média é maior do que a metade, por exemplo? Porque nesse caso em particular, ó, eu tenho 5 dados que puxam a minha média mais para cima. A metade seria 3, certo? Só que eu tenho mais valores altos, mais valores acima da média. Na verdade não, né? Eu tenho 5 valores abaixo da média e 5 valores acima da média. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, que a repetição, a incidência de notas maiores faz com que a minha média seja maior do que a metade. Certo? Olha aqui, o dado que repete uma vez é 1. O dado que repete uma vez aqui é 6. É uma quantidade um pouco maior. Certo? Então essa interferência é que vai puxar a minha média ou mais para cima da metade, né? A metade ali entre de 1 a 6, a metade seria 3, né? Ou um pouquinho mais para cima da média, ou da metade, ou um pouquinho mais para baixo da metade. Tá bom? Então, essa é a ideia que está por trás da média aritmética que a gente tem que estar observando. Qual que é o significado dela em relação a esse conjunto de dados? Né? Nesse caso, em particular, eu tenho 5 estudantes que foram com uma nota acima da média e 5 estudantes que foram com uma nota abaixo da média. Tá? Então, são coisas ali para a gente analisar. É uma turma que foi mais ou menos, né? Eles têm meio a meio. Alguns casos você vai ter mais alunos acima da média, outros casos menos alunos acima da média. E daí a gente tem que analisar as conclusões de uma maneira um pouco diferente. Tá bom? Então, a média é um conceito assim, bem importante para a gente analisar. Certo? Então, ali, olhando ali na tela, nós temos as respostas, certo? Do jeitinho que nós calculamos, a média aritmética é 3,5 mesmo, certo? E daí agora nós temos um quiz. Preste atenção nesse quiz, porque esse quiz ele tem uma aplicação bem interessante, que é diferente do que a gente está falando de nota, de pessoas. É um caso bem diferente, dá uma olhadinha comigo. Certa empresa vende coxinhas em embalagem com 3 unidades cada. Tá? Estamos falando de coxinha, algumas pessoas já ficam mais felizes, com certeza. O rótulo apresenta a informação sobre o peso médio de uma unidade. O peso aparece entre aspas, porque a gente já conversou que não é peso, seria massa, tá bom? Médio de uma unidade, uma vez que os produtos podem apresentar uma pequena variação em seu peso. Tá? Pode não ser exatamente o peso que está descrito, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Sabendo que em certo pacote os pesos das 3 coxinhas são de 55 gramas, 57 gramas e 60 gramas, qual deve ser a informação de peso no rótulo deste produto? Então tem aqui as alternativas. Alternativa A, 172 gramas. Alternativa B, 55 gramas. C, 57 gramas. E D, 60 gramas. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Agora que nós já temos aí a ideia do que fazer e nós já fizemos os nossos cálculos, vamos conferir se está tudo certinho, tá bom? Então, a empresa lá, ela vende o pacotinho com 3 coxinhas, ok? E daí ela informa o peso médio por unidade, tá? Então, esse peso médio ele tem que ser obtido a partir de uma média aritmética simples, tá? Então, num certo pacote, tem uma coxinha de 55 gramas, 57 gramas e 60 gramas, ok? Então, eu quero saber qual que é o peso médio no rótulo desse produto. O que eu tenho que colocar ali de informação? Vamos calcular. Para calcular a média aritmética, primeiro eu vou somar os 3 valores, ok? 55 mais 57 mais 60. Essa soma vai dar 172. Aí eu vou dividir pela quantidade de valores, que nesse caso é 3. E 172 dividido por 3 dá em torno de 57,33. Tá? É uma dízima periódica. Como não tem 57,33 na minha resposta, eu vou arredondar para baixo, porque está abaixo de 5 a minha casa decimal. Então, arredondo para 57. Tá? Então, a resposta correta seria 57 gramas. Tá bom? Então, a resposta desse quiz é 57 gramas. Tranquilo? Repare que nem sempre a média está vinculada com nota de aluno. Né? Esse é um caso de uma venda de comércio. Né? Você pode comprar coxinha por aí e encontrar essa informação no rótulo. Tá bom? Então, perceba que a estatística não está vinculada só a coisas da escola. Em todo o cotidiano aparecem questões que são resolvidas a partir desses contextos de estatística. Tá bom? O que nós vimos hoje? Medidas de tendência central. Né? Falamos rapidamente de média, moda e mediana e o objetivo delas. O cálculo da média aritmética simples, como é que a gente faz? Soma todos os termos e divide pela quantidade deles. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos continuar estudando aplicações com a média aritmética simples, tá bom? O que mais a gente pode fazer com média aritmética, tá bom? Então, estude direitinho, reveja suas anotações, refaça os exercícios, completa sua atividade lá no Google Classroom ou manda o seu caderno para a escola para correção e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Até mais!